Bom, aqui temos o código em C, a ordenação de números insertion sort. Aqui vamos ter três variáveis, i, j e o número atual, no qual o i vai ser o índice em que o número atual, que o número a ser comparado vai estar, o j vai ser o índice que o número anterior, que vai ser comparado com o número atual, vai estar, e o número atual vai ser o número atualizado. Vocês vão entender mais à frente, fica melhor na prática. Aqui vamos ter um vetor, 9 posições, e vamos lá, no insertion sort a gente começa a comparação pelo índice 1, no caso da posição no segundo elemento. Por quê? Porque no insertion sort a comparação é da esquerda para a direita. Então, por exemplo, se tivesse só 78 aqui nesse vetor, o 78 ia ter algum índice anterior a ele, algum número anterior a ele a ser comparado? Não. Então, não podemos começar pelo primeiro elemento, tem que ser a partir do segundo, depois vai ter um elemento anterior a ele a ser comparado. Então, o i começa do índice 1, posição 1, e vai até posição 8. E vamos lá. O número atual vai ser igual ao número que está na posição 1. Quem está na posição 1? 56. Então, o número atual vai ser igual a 56. E o j, ele é a posição anterior. Então, j é i menos 1. O i é quanto? Vale 1. Então, o j vai ser 0. Enquanto a gente entra nessa condicional do while. Enquanto o j for maior ou igual a 0, ou seja, enquanto tiver um número anterior a ser comparado, vai estar dentro dessa condição. E enquanto o número atual tiver um número menor que ele a ser comparado, vai ter essa repetição do while. No caso, j é maior ou igual a 0 e o número atual, que é 56, ele é menor do que o número na posição j, o j é 0. Então, o 56 é menor que o 78? Sim. Então, vai satisfazer essas duas condições. No caso, o número que está na posição, quem é j mais 1? 0 mais 1. Então, o número que está na posição 1, que no caso é o 56, vai receber o valor que está na posição 0, que é o valor de j, que está na posição 0. Quem está na posição 0? 78. Portanto, o vetor fica assim. Não era 78, 56. Como o vetor na posição 1 vai receber o vetor que está na posição 0, fica 78, 78. E aí o j é decrementado. Então, o j que valia 0 agora vale 1. Como vale menos 1, no caso, vai sair dessa condição. No caso, sai desse while. Vem pra cá. O j agora vale menos 1. Então, o número que está na posição j menos 1 mais 1 dá 0. Então, o número que está na posição 0, que é o 78, vai receber o número atual. Quem é o número atual? Quem descobriu lá no início, 56. Então, vamos lá. Quem é o numVet? O número que está no vetor. J menos 1 mais 1. Então, o número que está na posição 0 vai receber o número atual. Quem é o número atual? 56. Então, no caso, esse número aqui, que era 78, vai receber 56. Bom, a gente volta para o for. Agora vai ser o igual a 2. Aí vem, quem é o 2 agora? É o 12. Aqui está atualizado, aqui é 78, 56. Quem é o índice 2? É o 12. Então, o número atual vai ser o número que está na posição de índice 2. Quem está no índice 2? O 12. Então, quem vai ser o número atual? 12. O j vale quanto? O j é i menos 1. Se o índice i é 2, então o j vale 1. Se o j vale 1, ele entra nessa condição, maior ou igual a 0. E o número atual, que é 12, ele é menor que o número que está na posição 1. Quem está na posição 1? 58. O 12 é menor que 78? Sim. Então, essas duas condições estão satisfeitas. Logo, o número que está na posição 2, que é j mais 1, no caso é 1 mais 1. O número que está na posição 2, quem está na posição 2? O 12. Ele recebe o número que está na posição anterior, que no caso é o j, que é o número 78. Então, 12, vai ser 78. Aí decrementa o j. O j que valia 1, agora vale 0. Aí vem pra cá. O j maior ou igual a 0? Sim. E o número atual, que é o número atual, 12, é menor do que o número na posição 0, que no caso 56? Sim. Então, o número que está na posição 1 vai receber o número que está na posição 0. Quem está na posição 1? 78. Então, 78 vai receber o valor que está na posição 0. No caso, 78 recebe 56. E aí o j é decrementado. O j vale 0. Logo, vale menos 1. Como menos 1 não é positivo, no caso o j não é maior ou igual a 0, já sai dessa condição de repetição e vem para cá. Então, o número na posição 0 recebe o número atual. Quem é o número atual? 12. Então,
o número na posição 0 recebe 12. Portanto, essa lista aqui se atualiza. 56 recebe o 12. E aqui fica a lista atualizada. E assim por diante, para os demais números do vetor. E executando para outros exemplos, né? Eu vou executar aqui para esse exemplo. Como é que fica? Ó. Aqui fica o vetor sem estar organizado. Aqui está o vetor organizado, está ordenado, é um decrescente. Vou pegar a execução 1. Vou executar agora ela. Também deu certo. O vetor 1, 3, 6, 7, 2, 9, 12, 56, 58. Está ordenado. E para o último caso, a execução 3. Execução 3. Também deu certo. Ó. Deu o vetor 78, 56, 12, 9, 2, 7, 6, 3, 1. E está aqui ele ordenado. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 56, 78. Bom, vamos fazer a comparação entre a ordenação de números Insertion Sort e Selection Sort com base nesses três vetores, que vão ser iguais para ambas as ordenações de números. Primeiramente eu vou explicar o que é o Selection Sort, resumidamente. O Selection Sort, ele vai procurar o primeiro menor número ao longo do vetor, depois ele vai procurar o segundo menor número ao longo do vetor, depois o terceiro menor número, depois o quarto menor número e assim por diante, até chegar ao último número do vetor, no caso da esquerda para a direita. Por exemplo, aqui ele vê o número 1. O número 1 é o primeiro menor número, no caso é o menor número desse vetor? Sim. Aí ele vai para o próximo, como se ele criasse um outro vetor, só para a fim de comparar. Ele não compara mais com esse primeiro aqui. Agora é só comparar do 3 para frente. O 3 é o segundo menor valor agora da comparação. O segundo menor valor que eu falo porque o 1 já é o primeiro. Então, o 3 é o menor valor entre esses números? Sim. Então, manter a posição dele. E assim por diante. Bom, agora vamos fazer a comparação entre os tempos de execuções a partir do compilador Falco. Agora eu vou executar esse primeiro vetor no Insertion Sort. Vou fazer mais uma vez aqui. Bom, a gente percebe que no Insertion Sort o tempo de execução foi de 0,540 segundos. 0,540 segundos. Já no Selection Sort, o tempo de execução foi de 0,542 segundos. Então a gente observa que o Insert Sort ele é mais eficiente nesse caso. Para esse vetor, o Insertion Sort é mais eficiente do que o Selection Sort. Agora vamos para o segundo vetor. Vou mudar aqui também. Bom, agora a gente vai compilar e executar. Ó, no Insert Sort deu 0,545 segundos do tempo de execução. Agora no Selection Sort, para o segundo vetor, o tempo de execução deu 0,542 segundos. A gente observa que para esse caso, o Selection Sort foi mais eficiente do que o Insertion Sort. Vamos agora para o terceiro caso. Lembrando que os mesmos vetores que estão aqui são os mesmos que estão aqui, então. Agora vamos compilar e executar. O do Insertion Sort deu 0,541 segundos de tempo de execução. E para o Selection Sort, para esse terceiro caso, deu 0,543 segundos. A gente observa que para esse caso o Insert Sort foi mais eficiente. Agora eu vou falar um pouco sobre a comparação entre o Insertion Sort e o Quick Sort, tomando como base a característica principal deles, que é a velocidade de ordenação. Qual a diferença entre a classificação do Quick Sort e a classificação para o Insertion Sort? Bom, o algoritmo Quick Sort é mais eficiente, se o tamanho da entrada for muito grande, mas já a ordenação por Insertion Sort é mais eficiente no caso de matrizes pequenas, pois o número de comparações e trocas é menor em comparação com a ordenação Quick Sort. O Quick Sort ele funciona com a ordenação por Insertion Sort. Bom, o Quick Sort é um dos algoritmos de classificação mais rápidos para classificar grandes listas de dados. A ordenação por inserção, o Insertion Sort, é um algoritmo de ordenação rápido para ordenar listas muito pequenas, que já estão um pouco ordenadas. À medida que o Quick Sort funciona, ele divide nessa lista em listas cada vez menores. A classificação Quick Sort é realmente o algoritmo de ordenação mais rápido? Bom, o Quick Sort é, de fato, um dos algoritmos de ordenação mais rápidos para ordenar grandes dados.
Quando ele é bem implementado, ele pode ser cerca de 2 ou 3 vezes mais rápido que seus concorrentes. São eles o Merge Sort e Help Sort. Então, quando usamos o Insertion Sort, sendo que o Quick Sort é o mais rápido, por que utilizamos o Insertion Sort? Bom, o uso do Insertion Sort se deve principalmente quando o número de elementos é pequeno. Ele também pode ser útil quando a matriz de entrada, nossa coleção de dados, está quase classificada e ordenada, só quando alguns poucos elementos estão mal colocados. Bom dia a todos. Vou apresentar aqui sobre as vantagens e desvantagens do Insertion Sort. A principal vantagem da operação por inserção é sua simplicidade, além de mostrar um bom desempenho em vetores pequenos. É um algoritmo de ordenação de local, logo, o seu requerimento de espaço ele é mínimo. Ele se sai melhor para ordenar poucos números, vetores com poucos números, pois ele, devido à sua forma de comparação de todos os índices, comparando um com o seu anterior, ele levaria muito tempo para ordenar muitos números. Além disso, tem pouco custo computacional. É de simples implementação, leitura e manutenção, e ele é estável. Que quer dizer, ele não muda a ordem relativa de elemento com valores iguais. Se é dos valores iguais, não há troca. Aí, desvantagens. Ele possui um alto custo de movimentação de elemento de vetor. Os casos das desvantagens. Em caso de, dar uns exemplos, de quando o vetor ele é muito grande, haverá muitas comparações, há muitas trocas. Quando o vetor estiver desordenado aleatoriamente e quando está na ordem inversa da que se deseja. Ele não possui um desempenho tão bom quanto outros algoritmos de ordenação, como o Merge Sort, o Quick Sort, que usam métodos de divisão e conquista. É isso.